Estamos de volta para continuar buscando as respostas para a pergunta da internauta Andréa Carmen de Lima. Ela é de Santos, litoral de São Paulo, e quer saber o que a ciência pode fazer para ajudar a reduzir a poluição. Em todas as minhas pesquisas sobre isso, apareceu o nome de uma cidade brasileira, Cubatão, e a gente veio até aqui. Na década de 80, Cubatão foi apontada pela ONU como a cidade mais poluída do planeta. A situação era tão grave que o bairro operário Vila Paris ficou conhecido como Vale da Morte. O número de casos de doenças respiratórias era 4 vezes maior que nas cidades vizinhas. Aqui é um bairro vizinho ao polo industrial de Cubatão. Será que os moradores antigos se lembram de como era na década de 80? A gente vai conferir. Vem cá. Como é que foi para você viver naquela época da poluição? Nós vivemos uma situação de alerta máximo aqui na cidade. Nos anos 80 tinha muita poluição. Antes a pessoa não olhava 200 metros e não enxergava mais. Pelo que me disseram aí, disse que era bem pior, né? Criança nascia sem cérebro, um monte de problema. Antigamente eu tinha bronquite, tinha asma, tinha tudo. Vamos ver como é que está a poluição hoje. Marcos, com licença, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu apresentar para vocês. Marcos Cipriano, ele é gerente da CETESB aqui em Cubatão. Como é que está a qualidade do ar hoje em Cubatão? Então, Alexandre, a qualidade do ar de Cubatão, especificamente na área urbana, ela é boa na grande maioria do tempo que é monitorado. E na área industrial a gente tem algumas oscilações entre regular e inadequada, principalmente na época de inverno. Vamos analisar os dados agora? Já está na página principal, não é? Isso. No site da CETESB, qualquer cidadão ele pode ter conhecimento de uma determinada região que é monitorada pela CETESB, pelas estações telemétricas. Então você entra aqui, acessa e vê a estação que efetivamente você quer avaliar os dados. Vamos ver Cubatão então agora. Vamos entrar lá na Vila Paris. E qualidade do ar. E os valores, eles são baixos, né? Mas tá, na média das 24 horas, ele apresenta um valor regular. Porque está entre 51 e 100. É, né? Isso. Cubatão na área urbana tá bem. Cubatão na área urbana, sim. Ele permanece assim praticamente 90% do tempo. Quando os dados chegam aqui, o que é feito com essa informação? Então, na verdade, é utilizada como interpretação para implementar uma ferramenta de ação de controle, ou seja, implantar alguma ação, limpeza de ruas, por exemplo, parada de unidades, para conseguir reduzir os valores identificados. Em 1990, gente, Cubatão, que já foi chamada de Vale da Morte, foi apontada pela ONU como um exemplo de recuperação ambiental. Marcos, você acha que teve uma mudança cultural para isso acontecer? É cultural, conscientização de todos envolvidos, e as tecnologias operacionais e ambientais que contribuíram para o resultado. De prevenção e de controle, não é? Prevenção e controle, com certeza. Muito obrigado pelo bate-papo. Bom trabalho. O que você acha de fazer uma analogia entre os nossos sentidos olfativo e gustativo e um medidor de poluição? Pois eu descobri que alguns pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, estão desenvolvendo um equipamento que funciona como uma espécie de língua e nariz eletrônicos. Fiquei curioso. Vamos conferir? Então vamos embora. A gente vai começar com dois pesquisadores aqui da Universidade de São Paulo, a USP. O doutorando e professor Mauro Sérgio Braga, ele é professor do Instituto Federal de São Paulo, e o mestrando Felipe Magalhães. Primeiro eu quero entender o que é esse nariz eletrônico. Eu soube que você começou o projeto e você deu a continuidade. O que é? De uma forma geral, o nariz eletrônico é um equipamento capaz de detectar diferentes tipos de gases. Ele é formado por um sensor à base de silício que possui diferentes regiões específicas para detectar um componente químico especial. Ele é muito parecido com o nosso nariz ou a nossa língua, que possui áreas específicas que detectam o sabor, o azedo, o amargo. O nariz eletrônico ele faz a mesma coisa. É como se fosse a impressão digital do gás. Isso. Uma imagem do cheiro, por exemplo. Consegue reconhecer diferentes padrões de imagens específicos para cada gás que se deseja detectar. Felipe, quais são os tipos de poluentes que esse aparelho pode detectar? Bom, de gases poluentes, esse sistema aqui, ele consegue detectar metano, CO, né, monóxido de carbono, ácido sulfídrico, também temos testes para óxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio e outros hidrocarbonetos em geral. Né? Felipe, vamos mostrar para o pessoal de casa como é que funciona esse equipamento. Claro, Alexandre.
Aqui nós temos uma câmara de gás e dentro dessa câmara nós temos um sensor como esse aqui. É um sensor à base de silício. Através de um sistema de diluição, nós simulamos uma atmosfera, né, uma mistura de gases, inserimos esses gases na câmara e o que acontece? Quando o sensor entra em contato com esse gás, a superfície do sensor ela absorve as moléculas desse gás e isso muda as propriedades elétricas do sensor. Então, com o raio laser, nós escaneamos a superfície do sensor e construímos uma imagem química representativa desse gás. Bacana, hein? Agora eu soube que vocês já estão numa etapa seguinte. Vocês podem mostrar pra gente? Sim, claro, Alexandre. Bem, em paralelo com essa pesquisa, a gente está desenvolvendo um sistema que, ao invés de usar um laser num sistema mecânico de varredura, a gente utiliza um LED, um display OLED que vai à superfície do sensor e obtém a imagem característica do gás. Isso aqui é igual TV de plasma, de Isso, LED? essas que são utilizadas nas TVs comerciais de hoje em dia. E aí, a partir dessa leitura, você detecta que gases que estão... Sim, sim. E uma inovação que a gente está construindo é um sistema que você pode fazer um monitoramento remoto, em tempo real. Nós temos aqui uma placa de aquisição que é possível você transmitir esses dados, por exemplo, via internet. Então, isso faz com que você tenha, em tempo real, todo o monitoramento de uma região específica de um gás que possa estar sendo emitido pela atmosfera. Quando o nariz eletrônico detecta um tipo de gás poluente, como é que a ciência entra para resolver o problema? Bom, Alexandre, esse sistema ele vem para aferir qualquer tipo de emissão que a indústria venha a fazer. Então, ele serve como um elemento coadjuvante. É o sinal vermelho. Sim. Inclusive, além desses sistemas de detecção de gases, é possível também, dependendo da funcionalização que esse sensor tenha, é possível também detectar, por exemplo, metais pesados, de efluentes de rios, por exemplo. Muito obrigado pelo bate-papo. E a gente aqui do Globo Ciência fica na torcida porque equipamentos como esses, com certeza, vão viabilizar um futuro muito melhor para o nosso meio ambiente e para a gente que é ser humano, para a nossa qualidade de vida. Valeu! Agora que a gente já sabe mais sobre poluição, está na hora de descobrir como a ciência pode ajudar a melhorar o ar que a gente respira. Eu vou voltar a Cubatão, ao Centro de Pesquisas do Meio Ambiente, o CEPEMA. Vem cá. A gente vai conversar com um dos criadores do CEPEMA e coordenador do centro pela Universidade de São Paulo, Cláudio Oller. Cláudio, qual é o papel da ciência no controle da poluição? Bom, a ciência, como um todo, ela tem o papel de gerar conhecimentos, né? Então, gerar conhecimento significa, no caso de poluição, saber medir direito, tentar gerar coisas que venham a ter soluções ao problema. Foi assim que aconteceu em Cubatão? Em Cubatão aqui foi um processo parecido. Houve uma degradação enorme, aí o poder público, a sociedade civil e as indústrias começaram a ver que não dava para ficar desse jeito. Cláudio, o que a ciência faz para prevenir a poluição? Você melhorar técnicas de medição, né? De monitoramento. O desenvolvimento de filtros eficientes nas indústrias, por exemplo. Isso. Muitas vezes essas coisas que iam pro meio ambiente, muitas vezes eram coisas que eram recuperadas e utilizáveis. Então, por exemplo, ele tem negócio de água, né? Se pegava, se poluía a água, mas você pode despoluir e reutilizar. Isso também tem ganhos enormes, não só ambientais, como até econômicos. Qual é o grande desafio da ciência nos próximos anos? É energia. É resolver o problema de substituição efetiva da energia produzida por gás, petróleo, carvão, por fontes que não sejam poluidoras e sejam renováveis. O que, por exemplo? Veja só, você tem hoje, né, muita pesquisa na área de fusão, de energia atômica por fusão. Isso pode ser uma possibilidade, mas isso daí é uma coisa que mais dia ou menos dia vai surgir uma nova era na ciência que vai fazer essa substituição, como a gente vê pela história. O Globo Ciência de hoje está terminando. Andréia, muito obrigado pela sua pergunta e eu aproveito para propor uma reflexão. O que você está fazendo para reduzir a poluição? Até a próxima.
Tchau. Quando eu for pra praia, alguma coisa assim do tipo, levar uma sacolinha para o meu destino, alguma coisa para eu comer. Se tem a ferrovia, por que não usa a ferrovia? É um transporte barato e rápido. Carona solidária, onde você tem menos queima de combustível por veículos automotores. Fazer a minha parte, né? O que eu fazer, acho que juntando com um pouquinho de cada um, acho que nós chegar lá um dia.